Eu fico muito feliz quando eu posso estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande poder transmitir a palavra de Deus como profeta do Senhor sobre a tua vida. É muito gratificante para mim poder participar em comunhão, como nós falamos domingo, né? O Halal, a Eclésia, estarmos juntos, presentes, estarmos juntos aqui em comunhão um para com os outros. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro momento, pela oportunidade e o dom da vida para mim, para vocês também, porque você está aqui, aqueles que vão ainda chegar, né, com o seu trabalho, trânsito, às vezes não tem o tempo para poder chegar do início, e a você que em algum momento vai receber, vamos compartilhar esse vídeo com você, para que você possa, em nome de Jesus, receber a palavra do Senhor. Amém? Então, a você que vai receber num outro momento, saiba que Deus chega no momento certo. Ele nunca chega atrasado. Eu não sei a condição que você iniciou essa semana, né, daquilo que você ouviu, daquilo que você tem como expectativa, de grandes livramentos, das respostas de Deus, né, das soluções para aquilo que você necessita e do agradecimento. Hoje no final da tarde, em algum lugar, choveu, né? Caiu talvez uma chuva mais forte, em algum lugar pode ter que tenha sido alagado, mas amenizou aquele calor que nós agradecemos a Deus porque Ele sabe de tudo. Hoje eu tenho uma frase para que você possa meditar comigo, né? Na palavra de hoje. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Deixa Ele ser Deus na tua vida. Talvez você não está compreendendo o vale, a dificuldade, os porquês, né? Nós vamos ler aqui uma história que está em Abacuque, que ele questiona muito a Deus sobre isso. E muitas das vezes nós, hoje, neste exato dia de hoje, eu vi uma pessoa colocando exatamente uma expressão igual a essa. Por isso que o Espírito Santo de Deus falou, essa é a palavra. Pois muitos precisam entender, não que não sejam conhecedores da palavra, ao contrário, nós somos conhecedores, mas no momento de fraqueza, de angústia, no momento da grande luta, nós muitas das vezes expressamos, né, diante do Senhor, e nós sabemos que a nossa boca expressa o que o nosso coração está cheio, e isso é algo que nós precisamos tomar de cuidado, porque quebra, né, tudo aquilo que você crê. A fé e você depositar a sua confiança no Senhor é exatamente nos momentos críticos, nos momentos difíceis que você possa estar passando, confiar que Ele não só dará a solução, mas quando, bispo? Hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu particularmente tenho algumas situações que fazem anos que eu luto, né, para que a gente possa ter a solução. E nem tampouco eu acho que Deus não me ama, não olha por mim, não tem me guardado, ao contrário, Ele me guarda todos os dias. E aquele que quer te envergonhar será envergonhado, aquele que quer te humilhar será humilhado. No mundo eu passei aflição, vocês também vão passar, muitos de nós ainda não fomos até sangue, né? Porque muitos profetas, reis, homens e mulheres de Deus sofreram consequências terríveis por fazer parte do corpo de Cristo. E a perseguição da igreja está aí. Hoje no noticiário, essa semana, em alguns lugares, em países árabes, alguns crentes, alguns cristãos foram exatamente assassinados, estão sendo perseguidos de uma forma muito cruel. E você sabe disso. E você pertence ao Senhor. E hoje a palavra é uma palavra de exortação, de você estar atento a algumas coisas que já está acontecendo, já está nítido, mas nós precisamos de tomar cuidado, não é, mãe? Não é verdade? Cuidado. Então, que o Senhor possa te abençoar neste dia, em nome de Jesus. A você que já está aqui comigo, né? Você pode, né? Como é que eu posso falar? Você pode falar conosco, você pode expressar aí, né? Através de mensagens, né? No canal do YouTube, o que essa palavra está falando com você. É muito importante você compartilhar, é muito importante você escrever, é muito importante você declarar, para que o YouTube saiba, né, quando você dá o joinha lá, você que não é inscrito, se inscrever neste canal para receber em todo momento aquilo que nós colocamos e ouvir a palavra de Deus, né? Nós somos homens de Deus, homens naturais como você,
onde nós necessitamos estar numa vida, como foi falado domingo, constantemente, né, na nossa devocional, meditação na palavra e no tempo de oração. Quando Deus te acorda de madrugada, se esforce, eu sei que não é fácil, se esforce para orar. Quando você tiver o tempo no seu dia, pare para ter a leitura da palavra de Deus, ter relacionamento com Ele, né? Porque só assim o pecado é denunciado das nossas vidas, nós tomamos as escolhas corretas, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, João 9, para que possamos viver as bênçãos e os milagres do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós acordamos bem cedo também. Quero convidá-los, feche os nossos olhos. Obrigado, Jesus. Quero apresentar cada um dos teus filhos que já está aqui comigo na live e aqueles que vão entrar num outro momento. Pai, que esta palavra possa ser uma palavra renovadora, uma palavra abençoadora, uma palavra de direção a cada um de nós. Quero agradecer neste momento pelas curas, pelos milagres, pela vida daquela menina, ó Deus, que nós oramos. O Senhor mudou o quadro dela totalmente. Quando a mãe nos ligou e pediu à tarde para que nós pudéssemos estar orando, a igreja se colocou em oração, as pessoas se colocaram em oração, que nós chamamos aqui, né, as pessoas de oração que nós conhecemos, e é você que colocou, né, o nome dessa moça em oração para que desse tudo certo. E Deus fez milagres e continuará fazendo milagres. Que nós possamos, Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas atitudes, buscar o arrependimento e mudar, Senhor. Cada vez mais, tira a nossa teimosia, tira a nossa ansiedade, tira, Senhor, muitas das vezes aquilo que nós aprendemos e não queremos mudar, porque somos teimosos. Vai nos ajudando, Senhor, a entender a mudança, a transformação. Vai nos dando, Senhor, a condição de escolhermos a transformação. Porque o mundo está se transformando e o Senhor nos permite viver no mundo que está sendo transformado. Nós não temos que mudar os nossos princípios e nem naquilo que nós cremos, mas nos adaptarmos, Senhor, não ao mundo, mas nos adaptarmos, Senhor, a esta situação que cada vez vai mudando, tecnologia chegando, porque eu sei que, como foi dito no domingo, na hora certa, o Senhor vai levar a sua igreja, na hora certa o Senhor nos protegerá de cada ação do mal no mundo, pela ira do Senhor sobre a humanidade, pois vem do Senhor a ira, porque o Senhor está cansado do pecado, das mentiras do povo que o Senhor criou para que o adorasse. E esse povo se corrompeu, e esse povo se voltou por causa de todas as armações de Satanás, dando-se em casamento, sexo livre, desobediência, fazendo tudo aquilo que a palavra do Senhor condena, e aquilo, Senhor, que é princípio na vida de uma família, fazer todas as coisas no seu tempo correto, certo, buscar a honestidade, a verdade, e estabelecer princípios que orientem e norteiem, Senhor, os nossos filhos e as nossas gerações. Senhor, isso tem sido perdido ao longo deste século, dentro das igrejas, dentro das famílias cristãs, por causa da força do inimigo, Senhor, a estratégia que a natureza traz através das ações do mal, e o mundo e os seus prazeres, cada vez mais colocando sobre os teus servos, Senhor, a maldade. Senhor, aos viciados em bebida, Senhor, viciados em cigarro, viciados em sexo, viciados em mentira, viciados, Senhor, em pornografia, viciados, Senhor, em tantas coisas que a Tua palavra condena, porque ela diz que naquilo que nós somos viciados, naquilo que nós somos dominados, isso nos escraviza. Então, ó Deus, precisamos do equilíbrio em todas as coisas, mas muito mais, nem passar por perto ou querer estar com esses vícios, que eu relatei alguns, são muitos, os vícios da carne são muitos, os pecados da carne são muitos, e todos nós, todos os dias, somos confrontados, afrontados, para cairmos em pecado. Por isso a Tua palavra nos diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, apagar
quando há um arrependimento de verdade, quando há um desejo de mudança, quando há um desejo de aprendizado. Como meu filho sempre diz aqui, precisamos aprender mais e mais e aceitar. Não é fácil para uma geração que não está acostumada com uma tecnologia tão grande e muito mais com a rapidez da maldade vindo com a tecnologia. Não é fácil nós vemos, Senhor, as condutas dos nossos filhos e netos sendo alteradas nessas escolas, nas faculdades, naquilo que o mundo tenta puxar, Senhor, para levá-los para o mal. Não é fácil ver casamentos destruídos por causa, Senhor, de adultério, por causa de sexo, por causa de inveja, pessoas querendo, desejando, Senhor, a mulher e o homem de a outra pessoa, Senhor, desejando e invejando as riquezas do ímpio, porque ele prospera e ela não prospera. Senhor, não é fácil ver que tudo isso vem contra a tua palavra, e nesses dias é difícil as pessoas compreender que elas precisam viver com aquilo que Deus colocou em suas mãos, do seu trabalho, do seu suor, da sua inteligência. O Senhor diz que nós vamos colher aonde nós não plantamos, porque pertencemos ao Senhor. Quando nos entregamos ao Senhor 100%, nós vivemos tempos de bênção e de prosperidade. E quando, Senhor, o fluxo da prosperidade encerra, quando não há mais, Senhor, o vínculo, é porque distante estamos da comunhão e da intimidade com o Senhor. Por isso eu quero clamar como teu profeta, Senhor, e teu servo. Traga de volta, Senhor, esta comunhão aos seus filhos, que eles desejem, Senhor, ter a leitura da palavra, que eles desejem estar em família, que eles desejem ensinar os princípios dessa palavra aos teus filhos, que eles desejam, Senhor, estar orando e clamando 5, 10, 15, 20 minutos, orando, Senhor, de verdade. Não a oração padrão, não é a oração, Senhor, para abençoar uma comida, para pedir proteção, mas é, Senhor, colocar no nosso coração, derramar no nosso coração, em momentos espirituais, em momentos, porque o Senhor é Espírito, e eu preciso e necessito, Senhor, para que a área espiritual se alimente, ó Deus, para ser fortalecida, assim como necessitamos do alimento para a carne, assim necessitamos do alimento espiritual. Que os teus servos amados, que vão me ouvir, estão já nesta oração deste momento, possam se aperceber de quanto mais distante estamos ficando daquilo que é a presença, a comunhão com teu Espírito Santo, pela correria da vida, Senhor, pelas correrias para conquistar as coisas dessa terra, aonde nós não deveríamos mais, em nome de Jesus, entender que o Senhor está em primeiro lugar e fazer com que todas as coisas se convertam, ó Deus, em adoração ao Senhor, e demais coisas serão acrescentadas naquilo que é as nossas necessidades. Que não haja a inversão desses valores que infelizmente estão acontecendo por necessidade, porque senão, se você não trabalhar, se você não correr atrás do prejuízo, certamente você ficará sem aí o seu teto, você não terá condições de poder se alimentar, se vestir. Isso é fato. A Bíblia fala que nós devemos ter como as formiguinhas, que não param, trabalham o tempo todo, para que na hora que vem o inverno, a dificuldade deles poderem conquistar ali os seus alimentos, eles estão estocados. Assim é para a vida de cada um de nós, termos a sabedoria como José teve, do tempo das vacas magras e as vacas gordas. É tempo de você planejar, é tempo de você usar toda a sua inteligência para ter alguma coisa, algum rendimento, e saber que não é bom gastar aquilo que não tem, que é bom, que não é bom querer e desejar aquilo por uma questão de padrão, por uma questão de mostrar para os outros o que você tem. Tira todos ou qualquer sentimentos parecidos como estes da vida dos teus filhos, que eles se alegrem com aquilo que o Senhor tem derramado, porque nós queremos declarar este tema desta noite: deixa Deus ser Deus na sua vida e você verá a bênção dele, em nome de Jesus. Eu quero orar e abençoar e consagrar os teus dízimos e as tuas ofertas, mesmo nesses cultos de semana. Se você sentir o desejo de fazer uma oferta, pois há necessidades para algumas coisas, que você possa fazer as ofertas via Pix, conforme sempre vai aparecer aí para você no final desta live, ou durante a live. Que você possa viver a bênção de Deus e a prosperidade do Senhor, entregando a Ele aquilo que o seu coração está ouvindo, aquilo que o Espírito Santo do Senhor está colocando dentro do seu coração, para ofertar, para dizimar na casa do Senhor. Assim eu consagro e abençoo e declaro a cura,
que venha da parte do Senhor sobre a tua vida, a unção do Senhor da cura, tirando estas dores, tirando todos os medos desses exames que você está aguardando, dos problemas fisicamente que possam estar aparecendo no seu corpo e você está preocupado ou preocupada. Saiba que Deus é maior do que tudo isso e Ele te levanta em todo tempo e em todo momento. Assim eu quero orar e agradecer ao Senhor pelo início desta palavra e do que Ele já tem nos dado e demonstrado do seu grande amor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Amém. Quero que você vá comigo lá em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela. Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei. Em outra versão diz assim: eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver o que falará a mim e o que responderei quando eu for reprovado. Olha só que o profeta Abacuque estava já querendo, da sua maneira, se justificar diante de Deus no seu questionamento. Abacuque significa, na sua tradução, abraço. E o livro de Abacuque, queridos, este livro precioso, Abacuque era um profeta menor, ok? Ele fazia parte dos profetas menores. E aí Abacuque, conforme diz aqui a palavra do Senhor, ele, por ser um profeta menor, mas ele possuía um estilo singular, Ele aqui estava Abacuque fala com Deus, em favor do povo. Em favor do povo, não o povo em favor de Deus, mas Deus em favor do povo. E ele teve que lidar com muitos questionamentos que você muitas das vezes passa por eles. Questionamentos de como entender a maneira que Deus age, porque Deus age desta forma, porque Deus agiu desta forma naquela história, porque Deus age desta forma na sua história, lhe permitindo passar por circunstâncias, ou colocando ele, Deus, circunstâncias que para você parece extremamente difícil de entender. O Deus que você serve é o Deus que teria que te livrar de todo o mal, fazer com que você andasse de glória em glória, de vitória em vitória todos os dias, que você prosperasse da maneira assim, sobrenatural. Mas esse Deus faz isso. Mas tem momentos que este Deus nos permite passar situações, e Ele coloca situações também, como foi o caso aqui, para que você seja aperfeiçoado, para que Ele possa enxergar no teu coração aonde está, se de fato você é aquele crente que nós falamos aí, o crente IBGE, que só tem aí o crente nominal. Quem você é? Eu sou cristão, sou branco, sou brasileiro, mas sou cristão. Mas as suas atitudes de coração, o seu relacionamento com Deus está totalmente fora de intimidade, está apenas como um crente nominal, alguém que vai à igreja, mas não é igreja, alguém que frequenta a igreja, mas não sente a presença de Deus, alguém que por algum motivo, e nós já sabemos vários motivos, quer estar na igreja por tais e tais e tais motivos, mas nunca verdadeiramente para se entregar 100%. Deus não pode contar com você, e muito menos nós, líderes de igreja, quando temos a igreja, quando temos a eclésia funcionando, podemos contar com você, porque você sempre vai nos deixar na mão, dentro daquilo que é o teu compromisso, tanto para com Deus, como para a liderança e para a sua comunidade. Amém? Então Abacuque, a resposta de Deus, a objeção de Abacuque, que nós lemos aqui no texto e vamos debulhar um pouco mais, é que Deus fala para Abacuque o seguinte: Abacuque, presta atenção, o justo viverá pela fé. O justo
viverá pela fé. Amém? Então, diante disso, há um cenário aqui. Abacuque, Babilônia, Nabucodonosor, o rei, alguns reis como Gilo, na sequência, Zorobabel, na construção do templo, né? Alguns personagens que estavam envolvidos em todas essas circunstâncias. Então nós vemos um cenário aqui que o Senhor responde então ao nosso querido profeta Abacuque, versículo 2, no capítulo 2. Escreve claramente a visão em tábuas, para que leia-se facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Aqui o tempo designado era o povo Judá ser cativo da Babilônia por causa das desobediências, por causa dos ídolos pagãos que eles ali levantaram, por desobedecerem a Deus. E Deus então usou o ímpio, usou o povo caldeu, os babilônicos, para em algum momento lá na frente colocar Judá, colocar Israel, colocar o povo de Deus em escravidão. Porque assim Deus usou, você vai ver que foi Deus que levantou os caldeus para que atacasse o povo de Judá, por causa da desobediência. Aí ele diz assim, há um tempo designado, ela fala do fim e ele não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ok? Obviamente, quando isso foi falado, esse trecho foi colocado, eles estavam em 650 aproximadamente antes de Cristo. E essa profecia, né, de Abacuque se cumpriu em 597 com o rei Jaquim, uma vez que o rei Joaquim, né, não obedeceu a Deus, tentou fazer uma alteração, aliás, não desobedeceu, não, obedeceu a Deus, né, e foi contra a Babilônia, expressou, né, a sua ira contra a Babilônia. Neste momento, o rei Nabucodonosor, que não tinha feito nada, então se sentiu irado, se sentiu ameaçado, afrontado, e falou assim, então eu vou resolver isso de uma vez por todas. Vamos invadir lá Judá e vamos colocar todos em cativeiro. Essa profecia se cumpriu neste momento. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, olha, o Abacuque, avisa aí o povo que esta visão que eu estou te dando, escreva para que seja facilmente lida. Ela não falhará. Esse fim vai chegar. Ainda que demore, pode esperar que vai chegar. E a exortação do poder do Espírito Santo de Deus para mim e para você nesta noite é exatamente sobre deixar Deus ser Deus. Parar de murmurar, parar de querer tentar compreender a maneira que Deus age. Deus não tem que dar satisfação nenhuma, nem a mim, nem a ninguém, da forma, do jeito como Ele faz, porque Ele é Deus. Mas Ele deixa claro em alguns momentos, quando Ele coloca os seus padrões, quando Ele coloca as suas leis, colocou as leis que se cumpriu em Cristo, quando Ele estabeleceu então o princípio de nós adorarmos a Ele, a maneira do seu povo adorar a Ele. Então, com essa base, com esse padrão, com esse procedimento, nós deveríamos exatamente obedecer e seguir. Mas nós alteramos por causa da carne, por causa do pecado. Nós queremos mudar, nós queremos flexibilizar, nós queremos fazer com que Deus se adapte aos nossos erros, que Deus se adapte àquilo que Ele, né, é contra, por causa de uma justificativa no seu coração, por causa de você ser um crente mimado, um crente que não consegue entender que o sacrificar, Deus chega a um momento que Ele fala assim, não adianta você trazer a tua oferta, o teu sacrifício, nada disso tem valor, porque vocês desobedecem, o seu coração é impuro, as suas mãos é impura, então por isso o fluxo da bênção cessará sobre vocês. Está aqui no livro de Ageu. Depois tenha na sua devocional o interesse de ler e de estar em Ageu, lendo a Escritura. Deus está dizendo aqui, ei, eu já disse que os sinais estariam aí, eu disse que você deveria se preparar, estar em obediência, mas estão brincando com as minhas coisas, e de Deus não se zomba.
De Deus não se zomba. O fim dos tempos virão, a dificuldade da terra vai chegar e nós fazemos parte dessa terra. Porém, aos que têm relacionamento, intimidade com Deus, não é falar que você é crente, não é você ir à igreja, é ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. E Deus, no seu poder grandioso, deu o seu Filho para que nele, pelo seu sangue, nós fôssemos alcançados e religados à comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse que ia aos céus, voltaria para nos buscar. E nesse período, deixaria o Espírito Santo de Deus, do Senhor, para que nos guiasse, nos orientasse e nos consolasse. Ele está aqui conosco. É Espírito. E convém que eu o adore em espírito, que eu busque através da oração, falar com Ele, buscar intensamente a Ele, amém? Um certo e um grande homem, ele disse que nós somos exatamente o que nós pensamos todos os dias. Então, se você diz todos os dias que você é um fracassado, que você é isso, que você é aquilo, veja como é importante nós entendermos, porque em momentos de ira, de nervosismo, momentos de tristeza, nós falamos coisas, nós pensamos coisas, nós não aceitamos situações, porque nós não queremos que haja mudança. E o Espírito Santo está falando com todos nós nesta noite, porque Ele fala com todos. E aquele então que usa da palavra para se moldar, para mudar e se estruturar, Deus o abençoa. E nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para mim, deixa eu ser Deus na sua vida. Pare de tentar me questionar naquilo que eu estou realizando na sua vida, seja para você bom ou seja para os teus olhos ruins. Eu sou Deus e o que eu tenho para você, se você entender, é o melhor. É para te fortalecer, é para te adestrar, é para te limpar, é para te purificar, é para colocar você novamente nos eixos, na direção, na estrada certa, para não perder a sua salvação. Isso é Deus conosco, é Deus se manifestando conosco. Então, você precisa ouvir a palavra e acertar, e escolher querer estar ao lado do nosso Deus. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha. Olha só o que diz aqui, continuando, versículo 4, escreve, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. Como que nós vamos viver nesses últimos tempos? Pela fé, pela fidelidade do Senhor na nossa vida, amém? O capítulo 1 de Abacuque, ele vai falando exatamente da lei, por isso que a lei vai se afrouxando, ela é frouxa, pois os homens caldeus, e assim ele iria fazer com que esses homens nos perseguissem, pois eis que levanta os caldeus, aquela nação amarga, aquela nação impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas, invadir, levar, tomar aquilo que é seu. Seus cavalos também são velozes, né? Mais do que os leopardos, são ferozes. Todos eles virão para fazer violência. Os seus ossos avançam como o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Zombarão dos reis. Não és tu, desde a eternidade, ao Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, Deus Todo-Poderoso, e estabeleceste pela correção, tu és tão puro de olhos. Isso aqui é Abacuque falando com Deus, questionando Deus o tempo todo, e faria os homens como peixe do mar. Você é o Deus que pode mudar toda essa história. E ele vem relatando até que chegue no capítulo 2, e ele fala então que iria ser torre de vigia, iria fazer o seu jejum, iria estar ali bem atento para ouvir Deus falar, e Deus fala para ele, o justo viverá pela fé. Aí ele continua dizendo, olha só como é importante você entender, quando Deus fala com você e te separa para ser o seu povo, para que você não, de alguma maneira, você não inveje o ímpio pelas suas conquistas, pela sua prosperidade, pelo que ele tem, pelo que ele possui, né? Ele vai dizendo assim, além disso, por transgredir com vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa, alarga seu desejo como o inferno, e é como a morte, que não se farta, mas ajunta para si todas as nações e congrega para si
todos os povos. Aqui outra versão fala assim: de fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa, ele é voraz, como a sepultura, como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Ou seja, ele quer cada vez mais, ele quer cada vez mais aquilo que o outro tem. Eu tenho alguns amigos que também eram da igreja, eu tenho pessoas ímpias, mas alguns da igreja, eles eram tão invejosos, que chegou alguns deles declararem para mim assim: eu quero a tua unção, eu quero ser o que você é, e nós o repreendemos. Mas a gente via no olhar, né? E a gente, por estar à frente, você sabe do que eu vou falar, nós somos alvo, né, de muitas coisas: inveja, a unção que Deus nos dá, a autoridade que Deus nos dá, né? O homem pode pecar, pode errar, pode, mas aquele que anda reto com Deus, ele faz toda a diferença. E as pessoas se sentem muitas das vezes afetadas com isso, querendo que, né, aquilo que está nele seja para você. Então, a inveja é algo terrível. E se você anda do lado de irmãos invejosos, pessoas invejosas, eu quero te dar um conselho: aparta-te dele agora, para que você não tenha maiores sofrimentos. Amém? E clame a Deus para que Deus te proteja e continue sendo esta pessoa viva diante do Senhor, limpa diante do Senhor, honesta diante do Senhor, cumpridores dos deveres cristãos, cumpridores da obediência que Deus te estabeleceu, e você prosperará nesta terra e Deus vai te abençoar. Amém? No versículo 6, todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria dirão: ai daquele, olha como que é interessante, que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. 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 Sabe aquelas pessoas que acham que a igreja é um lugar de você ficar fazendo troca? De que pessoas, né, que você vê que é mais humilde, e você que tem um pouquinho mais de sabedoria, tenta extorquir, roubar, se dar bem, você que é empresário, você que empresta algum valor para algum irmão e depois tenta extorquir ele com juros, né? Porque você vê a necessidade. Eu tenho uma pessoa que é do meio cristão e graças a Deus não está mais conosco, mas ele diz, e ele fala sempre, que ele tem que levar vantagem em qualquer negócio, porque Deus colocou ele como águia. E eu fico pensando, meu Deus, esse cai aqui nesta palavra, um dia ele perderá não só a questão da vida eterna, mas as questões da terra, porque a palavra de Deus diz assim: ele enriquece mediante extorsão. Até quando isto acontecerá assim? Não se levantarão mais. E de repente, os seus credores, aquelas pessoas que ele faz negócio e acha que está por cima da carne seca, eles não se despertarão. Os que fazem tremer vão. Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearam, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e habitantes. Aqui Deus começa a falar, não só para Abacuque, mas para nós também, alguns ais, né, alguns resultados negativos da desobediência. Fala desse que traz a extorsão, né? Fala daqueles, ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, enganando as pessoas, absurdamente fazendo coisas, pessoas que trabalham com consultoria, pessoas terceirizadas. Você às vezes se esquece que quem te deu tudo isso foi o Senhor. Então continue sendo humilde e honesto e tenha a sua margem que é necessária para a sobrevivência e ter a melhor do que Deus tem preparado, sem colocar peso e subjugar mais ninguém. E aí ele continua: você não escapará das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do amadeiramento contra você. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e estabelece com crime. Olha que coisa interessante. E estabelece com crime, com iniquidade, do trabalho escravo, né? Uma pessoa
que absorve, pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que servem você e você, né, fazem deles realmente como escravos, pessoas que te sugam à força, né, patrões que te sugam à força, empresas que te sugam à força, não permitindo que você nem tenha tempo para adorar ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Eu disse a vocês na semana passada, porque em duas semanas, contando o carnaval, eu não tive condição de estar aqui de terças e de quintas. Eu falei, não, Senhor, não pode ser assim. O Senhor então pode mudar a minha história, e graças a Deus hoje eu já estou aqui. Eu pensei que ainda esta semana eu não poderia estar, mas hoje eu já estou aqui com vocês, e eu glorifico a Deus porque Deus me permitiu estar aqui, amém? Veja só, né, que diz aqui o Senhor, mas a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, versículo 14. Depois no versículo diante ele diz, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se, a taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Veja quantas coisas essas pessoas do mundo, não, é só um happy hour, é uma sexta-feira que eu vou sair, mulheres, eu vou sair com as minhas amigas, mulheres casadas, homens casados, eu vou sair com os meus amigos, não é? E aí fica aí na sexta-feira, nos botecos à noite, tomando cerveja. É um cristão, é uma pessoa que serve ao Senhor, é uma pessoa que conhece a verdade e fica então se ficando bêbado, né? Desculpe, a frase não saiu. Se tornando uma pessoa bêbada e acha que está tudo certo. Não, eu conheço pessoas que ficavam bêbadas, chegavam em casa, não, eu estou bem, está bem coisa nenhuma. Você perde a razão, você perde o equilíbrio, né? Demonstra ser uma pessoa extremamente enfraquecida, porque não tem o autocontrole, né? Porque o mundo te oferece isso, os amigos te oferecem isso. Ai desses, diz a palavra do Senhor, né? Que a violência faz. Ai daqueles, né? Que joga a sua imagem, faz escultura. Quando eu digo joga a sua imagem no chão, porque fica adorando a outros deuses, porque fica confiando em criação de ídolos e deuses, que quando você fala para ele, pode falar comigo, ele é incapaz de falar, ele é incapaz de olhar, ele é incapaz de fazer algo, porque é uma imagem feita pela mão dos homens. Todos esses santos, todas essas pessoas e coisas que tomam o lugar de Deus, que você idolatra, né? Você haverá de ter algumas consequências por causa dessa situação, se você não for ignorante, certo? Se você for ignorante, Deus passa desapercebido, e aí até que você tenha o conhecimento da palavra verdadeira do Senhor. Eu estarei em guarda. O Espírito Santo de Deus pede a você, fique em guarda, porque você está pedindo uma resposta e Deus vai te dar a resposta, mesmo que ela seja para você neste momento, como foi em Abacuque. Olha, eu vou levantar os caldeus para levar você em cativo. Bicho, está demais, meu vale está demais. Eu não vim aqui colocar nenhum problema sobre a tua vida. Eu vim dizer que Deus às vezes tem o controle da sua vida, porque Ele é Deus, e você está querendo ser Deus no lugar dele, questionando, querendo que Ele mude a sua história, sem com que você não faça nada para mudar as suas atitudes, para mudar o seu jeito, para mudar como busca o Senhor, na sua desobediência, na sua falta de entendimento, achando que Deus é um Deus que faz isto desta forma e desta maneira. Não, mas se você se arrepender, se você voltar os seus caminhos ao Senhor, se você pedir perdão do seu pecado, 1 João 9, confessa os teus pecados nesta noite, hoje, quando nós começarmos a orar, peça perdão ao Senhor, peça discernimento ao Senhor e força, para que você possa andar nos caminhos conforme o Senhor está te orientando, e passar o vale, porque há uma promessa de Deus, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você, e o Senhor te guardará. Mas para os que são filhos obedientes, para aqueles que permanecem diante do Senhor, e é por isso que você precisa saber e estar junto com o Senhor, porque o Senhor, ele continuava falando aqui aos profetas maiores e menores, e ele chega, né, ali
e ele vai ali até o profeta Ageu, e o profeta Ageu vê então as promessas de Deus. Prata e ouro são do Senhor, diz a palavra. Não é verdade? Assim diz o Senhor, que ele mudará a glória desta última casa, ela será maior do que a glória desta última casa. Esta casa nova, este templo novo, este ciclo novo, diz o Senhor. E neste lugar, diz o Senhor, darei paz, paz para mim e paz para você. Você quer receber esta paz? Você quer receber se passar este vale? Deus, ele pode mover, ele pode transformar o teu vale hoje. Confesse o teu pecado, confesse aquilo que você entende que está te prejudicando, aquilo que não te deixa ter um relacionamento, intimidade com Deus, seja em qual área for, sexual, financeira, relacionamento, seja ministerial, e aí diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que traz o seu perdão sobre a tua vida. Ele vai mudar, apagar todo o teu pecado, apagar essas desobediências, apagar esse tipo de murmuração de crente velho, profeta velho, que fica se questionando até quando, porque assim, os propósitos de Deus e os planos de Deus para cada um são diferentes um dos outros, mas sempre é o melhor. Deus tem sempre o melhor, desde que você permita que Ele te trate, que Ele te cure, que Ele te abençoe. Não seja fariseu, porque você está por cima da carne seca, porque Deus está te abençoando de uma forma poderosa, e aí você começa a mudar, deixa de ser humilde, começa a se tornar uma pessoa extremamente arrogante, começa a falar com aqueles que são inferiores de uma maneira com essas pessoas não conseguem atingir, né, o grau onde você está, e isso parece que te satisfaz, poder falar onde está, como está, de que forma está, para aqueles que nunca, neste primeiro momento, não que Deus não permitirá, mas você sabe o que eu estou falando, você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você, né, da sua forma, até mesmo sendo um cristão, achando que você tem toda a verdade, e que você tem um Deus Todo-Poderoso, e Ele faz toda a diferença, sim, mas deixa Deus crescer, e você diminuir, deixa Ele, o dono da obra, fazer as coisas, a glória dEle, toda exaltação para Ele, e nem para mim, e nem para você. Nós somos instrumentos de Deus, nós somos servos de Deus, toda a glória sempre será do Senhor. E quando o homem traz a sua arrogância, Deus não tem como fazer, como agir, porque Deus odeia os arrogantes. Mas, se você for humilde, e se você fizer o que Deus está falando, Ele vai dizer ainda uma vez, dentro em pouco, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, todas as nações, todas se encherão com a minha glória, diz o Senhor, porque a prata é dele, o ouro é dele, tudo pertence a Ele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém? Eu quero que, antes de nós orarmos, e você colocar a sua vida diante do altar de Deus, eu quero lhe pedir, compartilhe este vídeo com irmãos, com aqueles que fazem parte da sua rede. Ah, mas são de empresas, são disso, parece que não tem nada a ver, né, com as questões. Não, mande, compartilhe. E a você que receber este vídeo, dos nossos irmãos que serão anjos de Deus nesta noite, você saberá o porquê é importante você ouvir e ver esta palavra, porque ela mudará a tua sorte. O Deus que nós estamos falando aqui, o Deus Todo-Poderoso, Ele tira você deste choro, Ele tira você desta angústia, Ele trata, Ele te cura, Ele te liberta de toda a escravidão financeira, Ele faz com que o teu casamento seja restaurado. Ele é Deus, se você quiser, se você permitir. E assim como o profeta diz, ficou em vigia, não ficou desesperado, ele tomou um posicionamento e ficou aguardando Deus falar. Mas o que ele esperava não foi o que Deus falou, para que ele pudesse entender que independente da hora e do momento, aquilo que era para acontecer, vai acontecer. Se você está no vale, é hora de acabar este vale, confiando 100% no Senhor e mostrando a este Deus, que é Espírito, a intenção real do teu coração, para que você possa ter uma vida em santidade. Amém? Se você quer orar ao Senhor, recebendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida, ore comigo assim, diga a Deus, nesta noite, eu estou recebendo esse vídeo, Senhor, porque falou ao meu coração,
estava em necessidade, mas eu nunca confessei o teu nome, eu nunca declarei que eu quero entregar a minha vida ao Senhor, verdadeiramente. Talvez eu fui por impulso, talvez eu fui por pessoas que queriam que eu fosse, mas eu nunca tive a oportunidade de falar: Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego ao Senhor, para que a tua vontade seja feita, que não seja mais eu, mas pelo Senhor, em obediência aos princípios estabelecidos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu entrego 100% a minha vida ao Senhor. Quebro toda mentira, declaro, Senhor, o meu pecado, para que haja o perdão sobre ele, para que eu não a conduza mais, para que eu não ande mais debaixo destas questões pecaminosas, mas que eu possa viver em santidade, servindo ao Deus, fazendo com que o teu Espírito Santo se alegre com tudo aquilo que eu vou realizar nesta terra, e sendo também um instrumento teu, para ser um testemunho vivo do que Deus transformou na minha vida, para os meus entes queridos, para os meus amigos, para o lugar onde eu estou. A minha vida está entregue ao Senhor, e eu quero declarar, Senhor, que tu és o meu Senhor e Salvador e autor da minha fé. Amém. Amém? Viu como foi fácil? Agora você precisa buscar, procurar uma igreja, estar no meio daqueles que falam da verdade, que Jesus é Filho de Deus e que Ele voltará para buscar os seus. E aí, quando você estiver na igreja, você será orientado, você será doutrinado pela palavra de Deus a ser um homem e uma testemunha viva do Senhor. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor por esse tempo que nós estivemos juntos. Senhor, muito obrigado, Deus, por essas vidas que estiveram aqui comigo ao vivo e aquelas que vão me ouvir e me ver em outro momento. Senhor, eu quero que esta palavra, é o meu desejo, que ela alcance, Senhor, corações, exortando a muitos que estão, Senhor, hoje em murmuração, questionando, Senhor, querendo ser Deus no lugar do próprio Deus. Senhor, não tendo a compreensão, desculpe, ao invés, Senhor, tendo sim a compreensão, mas querendo justificar porque estão no vale, passando